Lucas no capítulo 2, irmãos. Abramos todos nós as nossas Bíblias em Lucas capítulo 2. Eu lerei até o verso 24, peço que a igreja acompanhe a leitura. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente, acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Ó Deus Santo, tem misericórdia de nós, ilumina-nos a mente, ilumina-nos o coração. Abençoa, Senhor Deus, toda a Tua igreja aqui reunida e concede, Senhor, que com o entendimento da palavra venha a adoração ao Teu nome, serviço a Ti, Senhor, e alegria em obedecer-Te a cada um dos presentes aqui. Seja assim em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, meus amigos, esse texto tem muitas informações. Eu não vou abordar a todas elas. O que você pode perceber no início do capítulo 2 é que Lucas era cuidadoso nos detalhes históricos. Ele queria que seu documento fosse fidedigno. Ele queria que as pessoas lessem esse texto e pensassem consigo mesmas: poxa, isso é história. Então, cuidava de colocar referências históricas. Como você pode perceber, nos versículos 1 a 4, na verdade 1 a 5, é narrada a convocação de um recenseamento
que naquela época, diferente de hoje, não era feita com alguém que ia até a sua casa para perguntar quantas pessoas moravam ali, o que faziam. Mas, ao contrário, as pessoas é que iam até o posto de recenseamento. E assim aconteceu com José e com Maria. Por serem da tribo, isto é, da origem familiar de Judá e, portanto, de Davi também, foram até a chamada cidade de Davi, Belém. Tenho certeza que eles preferiam ficar em Nazaré. Uma mulher gestante de tantos meses, na iminência de dar à luz, ficaria mais confortável acompanhada da família em Nazaré. Mas eles, obedientes ao dominador, digo aos romanos, foram a Belém. E como nós podemos ver nos versículos 6 e 7, chegando lá, nasceu o Senhor Jesus. Meus queridos, quando nós pensamos nessa história, pensamos, coitadinho de Jesus, pobrezinho de Jesus, como sofreu aquele menininho. Não é isso que as Escrituras nos ensinam. As Escrituras não ensinam os cristãos a pensarem como no coitadismo dos dias de hoje, em que as pessoas têm que ser tratadas sempre com muito cuidado, para que não fiquem feridas, para que não se ofendam, para que não sofram. Logo mais teremos alguns pais aqui com seus filhos, e talvez aconteça com estes pais o que acontece com muitos pais. Os filhos são os reis da casa, são os donos da casa, tudo é para os filhos. Coitadinho, se não tiver. Isso nunca passou pela cabeça do Todo-Poderoso Deus, tampouco pela cabeça do Filho ao encarnar. Não tem coitadismo nas Escrituras. Não tem coitadismo com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus veio cumprir a sua missão. Guarde isso com você. O Senhor Jesus veio cumprir a sua missão. Ah, mas implica sofrimento. Faz parte da missão. Vou cumpri-la. O Senhor Jesus não veio passar um período de veraneio, nem veio até aqui para apontar o dedo para os ímpios pecadores, os quais ele poderia certamente acusar de tudo o que eles vinham fazendo, e certamente faziam, mesmo depois dele os redimir, como acontece conosco. Não, ele não veio para isso. Ele veio cumprir a sua missão. E ele veio cumprir a sua missão, como nós acabamos de ver aqui nos versículos 6 e 7, da glória eterna, vindo para o coxo, para a manjedoura. O texto que está ali citado, João 17:5, faz parte da oração sacerdotal do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, reunido com seus discípulos no cenáculo, você deve se lembrar, lava os pés dos discípulos, põe fora o ímpio Judas, ensina aos seus discípulos, e pelos sinóticos aprendemos, institui a sua ceia, porque a Páscoa estava concluída. E o Senhor Jesus, então, ensina aos seus discípulos. Final do capítulo 13, todos os 3 capítulos, 14, 15 e 16. Ensino do Senhor aos seus discípulos. No 17, o Senhor Jesus para de falar com os discípulos. Fala ainda na presença deles, mas ao Pai. E orando ao Pai, ele diz, como está lá em 17:5, Pai, coloca-me de novo na situação gloriosa
que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. O Deus eterno na pessoa do Filho é glorioso, é o Deus Todo-Poderoso, é a Trindade Santa manifesta nas suas pessoas. Digno, santo, eterno, todo-poderoso, todo digno. Mas o Filho encarna. E como nós temos estudado muito aqui nessa igreja, encarna prototipicamente, encarna glorioso. Encarna como aquele que é modelo para a existência de todo ser humano, a imagem e semelhança de quem nós fomos feitos. E então ele, Deus o Filho encarnado, glorioso, segundo o plano do Pai, ao correr da história, teria um outro evento a realizar: a sua encarnação histórica. O glorioso Filho, glorioso ainda encarnado, agora vem e se humilha, e da sua glória vai ao coxo, vai à manjedoura. Você dormiria uma noite num coxo? Você passaria alguns dias num coxo? 5 minutos que fossem? Faria isso? Tiraria a comida, os restos dali, e na urgência, porque acabou de nascer o seu bebê, você o colocaria no coxo? Da glória ao coxo. Porque ele veio cumprir a sua missão. Não era coitadinho. Era determinado. Nosso Senhor Jesus foi anunciado por aqueles que o acompanhavam na glória. A glória que ele tinha com o Pai antes de encarnar historicamente. Os anjos da sua glória ao seu redor. E eis que ele encarna na sua humilhação, mas é anunciado em glória. Então eu chamo a sua atenção para os versos 9 a 14. Vou lê-los passo a passo. E um anjo do Senhor desceu aonde eles, os pastores no campo com seus rebanhos, estavam. E a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Meus caros, a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Não foi a glória dos anjos. O Senhor glorioso concedeu a sua glória para que os anjos se manifestassem com a sua glória, a de Deus. A glória de Deus, porque o Filho glorioso descera da glória ao coxo para cumprir a sua missão. Mas ele continuava sendo, embora agora humano, totalmente Deus. E então acontece algo que eu gostaria que você marcasse aí na sua Bíblia, porque é uma palavra grega que tem tudo a ver com o que nós estamos acostumados a ver, especialmente aqueles que vivem mais perto de áreas úmidas, florestadas. A palavra brilhar ao redor é, em grego, pirilampo. Na verdade, perilampo. Ao redor de perilampo, iluminar. O que aconteceu foi que eles vieram com a luz do Senhor e iluminaram tudo ao redor, como os pirilampos fazem quando nós estamos no escuro, num mato fechado. Eles vêm e iluminam e trazem àqueles homens algo que eles não estavam acostumados a ver, porque a glória de Deus não é coisa que se veja todo dia. Você já viu? Eu nunca. Então, verso 9, eles ficam tomados de grande temor. Era tremendo o que acontecia ali. Segue o verso 10, e o anjo, vendo que eles estavam aterrados, aterrorizados, diz: não tenham medo, eu vim trazer boa nova, vim trazer notícia boa e de alegria. Talvez não tenha sido suficiente, estavam assustados.
Ele diz que isso seria para todos os do povo. E então ele diz algo glorioso. E é preciso que você enfatize e marque isso na Escritura e deixe isso marcado na sua mente, no seu coração. Ele diz no versículo 11: hoje vos nasceu na cidade de Davi, Belém, 3 títulos. 3 títulos. O Salvador, que é Cristo, o Senhor. Irmãos queridos, Salvador é palavra que compõe no hebraico o nome do nosso Senhor, Jesus. E Yahvé salva, Yahvé é Salvador. Nasceu o Salvador da parte de Yahvé. Título glorioso. Veio o Salvador. Mas não veio apenas o Salvador do seu povo. Veio aquele que é o anunciado ungido de Deus, cheio do Espírito de Deus, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu a pregar boa nova aos quebrantados. O Espírito de Deus sobre aquele menininho. Deus encarnado, glória aparecendo nos céus, espantando os homens, e o anúncio glorioso é o Salvador da parte de Yahvé, é Jesus, é o ungido de Deus, é aquele que vem apresentar-se como o inerrante, cheio do Espírito. Mas isso não é tudo, tem um terceiro título aqui: o Senhor. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. Disse Yahvé ao meu soberano: assenta-te à minha direita. O título do Senhor Jesus aqui é o soberano Rei sobre a criação. É o soberano diante do qual todos têm que se prostrar. É o soberano glorioso que encarna, repito pela 4ª vez, da sua glória ao coxo. Mas ainda, Ele é, diz o texto, Salvador, Cristo, Senhor. Como alguém pode fazer isso consigo mesmo? Ele tinha uma missão a cumprir. Ele tinha que ir da sua glória até a situação do sangue. É claro que a glória que se manifesta aqui ainda é imensa. Você pode perceber nos versículos 13 e 14, subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Glória! Da glória ao sangue, da glória ao coxo, da glória ao sofrimento, sem coitadismo. Era a sua missão. Ele a cumpriria. E a cumpriu. Veja, por favor, comigo os versículos 21 e a primeira parte do versículo 22. 21 e 22 na sua primeira parte. Completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Passados os dias da purificação dele segundo a lei de Moisés, vem a sequência da história. A que se referem estas palavras que acabei de ler? Ao livro de Levítico, no capítulo 12. Lá nos primeiros 3 ou 4 versos, você encontra a situação, a determinação do Senhor a respeito da mulher que desse à luz. Deu à luz um menino. O que deveria fazer? Deveria guardar-se 7 dias
a mulher guardar-se 7 dias, porque ela estava imunda por conta do seu sangue. Guardar-se 7 dias. E ao 8º seria circuncidado o menino. Verso 21 começa dizendo: completados 8 dias para ser circuncidado o menino. Então, segundo a lei, aguardaram-se 7, no 8º ele foi circuncidado, e foi-lhe dado o nome que o anjo anunciara: Yahvé é Salvador, Jesus. O que eles estão fazendo? Estão cumprindo a lei. Pai e mãe, assim tido José como pai, como você pode ver em Lucas, no capítulo 3, no versículo 23. Basta virar uma página. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, e segue a genealogia. Então ele tinha alguém escolhido por Deus para ser o cuidador, assumir a função paterna na terra, um homem zeloso da lei. A mãe, zelosa da palavra. E os dois então aguardaram os 7 dias, cumprindo a lei, e cumprindo a lei circuncidaram o menino. Ora, o que acontece quando circuncidam um menino? Bom, nos nossos dias, talvez com um bisturi elétrico, cauterizando tudo, não saia nem sangue, mas naquele tempo, sangue. Sangue foi derramado na circuncisão do menino. Coitadinho. Não. Estava cumprindo a sua missão. A sua obediência, já ali marcada também com a obediência daqueles que, uma mesmo sendo mãe, e outro sendo como se cuidava, seu pai, zelosos da lei. Mas não parou aí. Tendo circuncidado o menino, aguardaram ainda mais, contando com o 8º dia, mais 33, porque a mulher deveria aguardar para a sua purificação 40 dias. Essa é a lei. Então começa o verso 22 e diz: passados os dias da purificação. E a palavra aí é deles, porque ele estava com a sua mãe, mas ela estava impura. Ela estava, segundo a lei, impura. Mas impura para quê? Para o culto. Impura para adentrar o templo em Jerusalém. Mas transcorridos os 40 dias, o que agora ela podia fazer? Podia adentrar o templo, podia prestar culto ao Senhor, e podia fazer então o que a lei determinava: circuncidado o menino e ela purificada, letra A do número 3, agora eles podem fazer atos de culto, atos solenes de culto. E quais são eles? Parte B do 22. Levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor: todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. O texto que eu acabei de ler com os irmãos faz referência a outras 2 profecias. A primeira profecia, conforme Êxodo, capítulos 12, 13 e 14, falam do substituto. Todos os primogênitos que estavam no Egito morreriam com a passagem do anjo da morte. Mas o que diz o Senhor? Diz para o seu povo: sacrifiquem um cordeiro, 1 ano, com as características de perfeição. Sacrifiquem, passem o seu sangue pelas vergas da porta. Quando o anjo da morte passar pelo Egito, verá o sangue, e o seu primogênito não morrerá. Desde então, o primogênito é consagrado ao Senhor. Jesus Cristo, primogênito de Maria, Jesus Cristo, unigênito do Pai,
é consagrado no templo. Já havia derramado o seu sangue, agora com a circuncisão, agora ele é consagrado, mudando o que tem que ser mudado. Ele já havia sido batizado, como acontece nos nossos dias, e era apresentado ao Senhor. Senhor, é teu. É teu, Senhor. É o teu ministro sobre a terra. É o Salvador, é o Cristo, é o Senhor. Mas há aqui também a citação de um segundo texto, não mais do Êxodo, mas do Levítico, dizendo quanto ao sacrifício do pobre. E se você está verificando o texto aqui, observe que sacrifício não é para fazer coleção de animais. Eles não pegavam um par de rolinhas ou 2 pombinhos e levavam para uma grande gaiola no templo para fazer um viveiro de pombinhas e rolinhas ali. Não. Chegavam com os animaizinhos, baratinhos, mas era o que os pobres poderiam adquirir. Logo, a indução que nós temos aqui é que o coxo faz sentido naquela família, porque eram pobres, e os animaizinhos são mortos. Sangue é derramado. Sangue é derramado na apresentação do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vejam o cumprimento da lei ainda acontecendo quanto ao Cristo de Deus, antevendo aquilo que aconteceria 30 e tantos anos depois na cruz do Calvário. Que beleza a palavra do Senhor. Mas observe bem, da glória, da exaltação ao sangue, ao sinal da aliança cruento, à morte de substitutos, pombinhas. Ele, o substituto, estava anunciando, queridos irmãos, a sua própria trajetória, o seu próprio ministério. Ele, glorioso, iria à cruz derramar o seu sangue. Da glória ao sangue, já no Natal. Com todas essas coisas em nossa mente, sabendo que Ele é digno de glória e foi fiel até o sangue, eu preciso concluir essa pregação chamando a sua atenção. Você foi redimido por este que glorioso encarnou na pior humilhação possível. Você foi redimido pelo sangue que Ele derramou por sua igreja. Ele o fez porque tinha uma missão a cumprir e a cumpriu até o fim. E você? E você? É diante de Deus que você tem esse livro para estudar e aprender, para ter a partir das Escrituras a sua vida transformada, conhecendo as Escrituras, movido pelo autor das Escrituras, o Espírito Santo de Deus, para obedecer. Você também vai até o fim? Você também vai cumprir a sua missão? Dentro de alguns momentos, chamaria aqui alguns irmãos para apresentá-los à igreja. São nossos irmãos, confessam a mesma fé que nós, estudaram conosco a palavra, estudaram os nossos símbolos, são crentes como nós, marcharão no mesmo passo que nós marchamos nas armas do Senhor. Mas a eles então perguntarei: vocês vão até o fim para a glória do Senhor, educando os seus filhos no caminho do Senhor? Vocês vão até o fim ensinando os seus filhos que o mais importante da vida não é o novo par de tênis, o novo celular, as riquezas que este mundo dá.
nem mesmo o conhecimento, o estudo, vale a salvação de uma vida. Nada do que você dê ao seu filho se comparará ao ensino da palavra que ele precisa aprender. E Deus então fará uso da palavra que você fielmente ensinará. Segundo o seu plano, redimirá o seu filho. Mas como crerá se o pai e a mãe não pregarem? Você está disposto a ir até o fim? O Senhor Jesus foi até o fim. Há inúmeras coisas que eu poderia dizer aqui que não se relacionariam ao cuidado dos filhos. O seu dia a dia, coloque aí as coisas nas quais você é tentado, você é provado, você tende a desviar-se, acompanhado ou só, redimido por Cristo Jesus, redimido pelo glorioso Redentor. Você vai até o fim por Ele, por Ele. Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus.